Nesta noite nós vamos falar de um homem que teve um encontro com Jesus. E a vida dele foi completamente mudada e transformada. Quinta falamos sobre a viúva que teve um encontro com Jesus e também uma alegria muito grande. E hoje eu convido você para abrir a sua Bíblia em Lucas 19. Lucas capítulo 19. Lucas 19, do 1 ao 10. Esse texto fala sobre quem? Sobre quem? Vamos lá. 1, 2, 3. Zaqueu. Esse texto fala sobre um homem chamado Zaqueu. E é sobre este homem, o publicano Zaqueu, que nós vamos estudar nesta noite. Do verso 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, passou ali, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, a sua palavra, poderosa para nos abençoar, como espada que penetra os nossos corações, esta palavra foi lida. E eu peço ao Senhor que venha falar de forma poderosa aos nossos corações. Ó Deus, que possamos aprender lições preciosas com este homem chamado Zaqueu. O que aconteceu na vida deste homem nos traz algumas lições nos dias de hoje. E que nós possamos aprender. Quais são essas lições? Não só aprender, mas colocar em prática em nossas vidas também. Para isso oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto diz que Jesus estava passando por Jericó. Jericó era uma belíssima e rica cidade que ficava próxima do rio Jordão e do Mar Morto. Jericó era uma cidade enfeitada, adornada por muitas palmeiras e tinha muitas fontes de águas quentes. Era a cidade de inverno dos reis. Era a residência predileta dos sacerdotes. E Jericó, esse nome significa lugar de fragrância. Jesus estava passando por este lugar chamado Jericó. A cidade do lazer, do luxo, do comércio, da riqueza, agora estava sendo visitada por Jesus. Jericó estava recebendo a visitação do próprio Deus. E segundo o texto, Jesus estava passando pela última vez por Jericó. Aquela era a última vez que Jesus passava por ali, porque ele estava indo para a cruz. E naquela semana ele seria morto. Ele estava indo para a cruz. Portanto, aquela era a última oportunidade de Jericó e dos seus moradores. Aquele era o dia mais importante daquela cidade.
E diz o texto que uma multidão se espremia para ver Jesus. E esse texto mostra um homem que teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E nós vamos aprender nesse estudo que não importa a sua posição financeira, a sua posição política, a sua cor de pele, não importa a sua religião. Jesus veio salvar a todos. A todos. Primeira coisa que nós vemos nesse texto, no versículo 2, são alguns obstáculos que Zaqueu enfrentou para ter um encontro com Jesus. O texto nos mostra que Zaqueu precisou enfrentar e vencer alguns obstáculos. O primeiro obstáculo está aí no versículo 2. Diz o texto que ali havia um homem que era muito rico, chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua profissão. Zaqueu era um publicano. Um publicano naquela época era um cobrador de impostos. Era um empregado da Receita Federal de Roma. Ele era quem mexia com o dinheiro do povo. Ele tinha autorização para cobrar impostos do povo e repassar esse dinheiro para os cofres de Roma. E nesse trabalho dele, ele não era justo. Ele cobrava além do que devia. Por isso ele era um homem rico. Enriqueceu e se tornou dono de muitos bens de forma errada, fraudulenta. Os publicanos não somente cobravam impostos pesados para o povo, como também roubavam o povo. Se preocupavam mais com o lucro deles do que com o próximo. Portanto, naquela época, os publicanos eram vistos com bons ou maus olhos pelo povo. De forma boa ou ruim pelas pessoas daquela sociedade? Ruim. Ninguém gostava de publicano naquela época. E Zaqueu, segundo esse texto, não somente era publicano, como ele era o maioral dos publicanos. Interessante que Zaqueu significa puro, justo, o nome Zaqueu. Bem diferente do que ele praticava no dia a dia. Não tinha nada de pureza e nada de justiça, porque ele roubava o povo. Eles eram considerados ladrões. E Zaqueu era bem diferente, a sua pessoa, do que o seu nome significava. Ele era o cabeça daquele odiado esquema de corrupção. Era um homem inteligente, esperto, e usava o seu trabalho para enriquecer na custa dos outros. Ele era um homem de vida boa, ele tinha poucos amigos, talvez tinha lá, naquela época, o seu jegue importado, mas ele não tinha paz, ele não tinha alegria, faltava algo para ele. Ele procurava ver Jesus. Mesmo sendo um homem rico, espiritualmente ele era um homem infeliz, insatisfeito, perdido e incompleto. E um dos obstáculos que Zaqueu precisou vencer foi o obstáculo da sua profissão. Imagine Zaqueu, um publicano, no meio daquela multidão. O povo não podia aproveitar a ocasião e pegar ele ali e dar uma boa de uma surra nele, Nos roubou todo esse tempo. Agora a gente está em maioria. Perdeu, não é? Mas não fizeram isso. Apesar da fama, do dinheiro, do sucesso, nada disso preenchia o coração de Zaqueu. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Melhor, diz o texto da Bíblia, é o pouco no temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15:16. É melhor ter pouco, tendo paz com Deus, do que ter muito e não termos paz. Segundo obstáculo que Zaqueu precisou vencer. Ele precisou vencer o obstáculo do status social. Ele era um homem rico.
Lá em Lucas 18 fala que dificilmente os ricos entrarão no reino de Deus. Não porque eles não vão entrar, mas porque os discípulos viam que é muito difícil eles buscarem ao Senhor. Porque a confiança deles está no dinheiro e não no Senhor. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Interessante que depois que Jesus falou esse texto, os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: Senhor, e o que será de nós? Se um rico não vai se salvar tão fácil assim, imagina nós, pecadores, pescadores e pobres. E aí Jesus entra com aquele texto onde diz que os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Mas irmãos, Zaqueu não deixou o dinheiro afastar ele de Jesus. Ele sabia que o seu dinheiro não preenchia o vazio que ele tinha no coração. Ele sabia que a sua alma estava sedenta. Nós lemos no começo do culto aqui. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O jovem rico trocou a salvação da sua alma pelo dinheiro. Lembra quando o jovem rico chegou diante de Jesus? Jesus falou para ele o quê? Falta somente uma coisa para você. Vende tudo o que você tem e distribui aos pobres. E aquele homem, segundo o texto, saiu triste porque ele era dono de muitas posses e ele não fez isso. Interessante que o problema, irmãos, não é ser rico, mas é ser amante do dinheiro. O problema não é possuir dinheiro, o problema é você ser possuído pelo dinheiro. Zaqueu precisou vencer o obstáculo do seu status social. Ele era um homem rico e mesmo assim ele foi procurar Jesus. Terceiro obstáculo, Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua condição física. No versículo 3, lá no finalzinho, diz que ele era um homem de que forma? De pequena estatura. Ele era um homem de pequena estatura. Mas ele com certeza pensou com ele mesmo: isto não vai me impedir. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Para ver o rosto das pessoas, ele tinha que olhar para cima. E no meio de uma multidão, ele não tinha a menor chance de ver Jesus. Ele não ia ver o Mestre. Ele não ia ver quem era Jesus. Com certeza Zaqueu tinha os seus complexos. Com certeza ele passou por traumas na adolescência. Uma pessoa de pequena estatura na escola não enfrenta o chamado hoje o quê? Bullying, né? Discriminação. Como o gordinho, né? É motivo de piada para os demais. Zaqueu com certeza passou por isso. Sofreu quando era jovem. As pessoas riam dele. As pessoas faziam chacota da condição física. Mas Zaqueu não deixou que um problema físico, uma condição de pequena estatura, interferisse que ele visse Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele transformou o seu problema não num fracasso, mas num instrumento para aproximar-se de Deus. Ele correu e fez a corrida mais rápida da sua vida. Quarto obstáculo que Zaqueu venceu foi o obstáculo do seu orgulho. Imagina a condição social que ele tinha, sendo um homem rico, o quão orgulhoso esse homem era. E ele precisou vencer o orgulho. Ele não se importou com a condição de ser um homem rico, não se importou com seu status, com seus títulos, com a sua fama, abriu mão de tudo isso, e olha o versículo 4 que ele fez. Subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Irmãos, imagine a situação. Um homem rico, de posses, orgulhoso da sua vida, da sua riqueza, subir numa árvore, numa figueira brava, para ver Jesus. Zaqueu, embora sendo rico, o maioral dos publicanos, não se importou com a opinião daquela multidão. Não deu atenção às críticas que eles iam fazer, com as zombarias.
ele queria ver Jesus, subiu numa árvore. Precisou primeiro descer do pedestal do seu orgulho para subir naquela árvore. Zaqueu subiu com o desejo de ver Jesus e desceu a toda pressa quando viu a palavra de Jesus para ele. Zaqueu estava ali, irmãos, ao subir naquela árvore, admitindo diante de toda aquela multidão as falhas do seu caráter. Ao subir naquela árvore, Zaqueu estava diante daquela multidão, tirando a máscara e mostrando que mesmo sendo rico e importante, ele precisava de Jesus. Ele precisava daquele homem que estava passando ali. Ele estava como que confessando o seu pecado àquelas pessoas. Ele precisou vencer o obstáculo da multidão. Havia ali uma multidão. E um baixinho no meio de uma multidão não é nada. Não é ninguém. A multidão sempre foi um obstáculo para as pessoas verem Jesus. Quando você examina os evangelhos, você vai ver que sempre a multidão era um obstáculo para as pessoas verem Jesus. Foi a mesma multidão que quis calar o cego Bartimeu, para ele não gritar, para ele não clamar. A multidão sempre é um obstáculo. Para Zaqueu não. Ele pensou, vocês não vão me impedir. E subiu naquela árvore, naquela figueira. Zaqueu não deixou de ver Jesus por causa da multidão. Irmão, irmã, cuidado com a multidão. Não deixe que a multidão sufoque o seu grito de socorro, ou que impeça de você ter um encontro com Cristo. Quantas vezes as pessoas querem se encontrar com Jesus, querem se aproximar de Jesus, mas por causa da multidão elas não vêm. E essa multidão pode ser a opinião de parentes, a opinião de amigos, a opinião pública, o povo, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim se eu buscar a Jesus, o que vão pensar de mim se eu quiser um compromisso maior com Jesus. Deixe a opinião da multidão de lado. Zaqueu não se intimidou por causa daquela multidão. Ele poderia ficar pensando, o que vão falar de mim? Eu sou rico, sou publicano. Ele não se importou com a multidão. Ele queria ver Jesus e nada impediu ele de ver Jesus. O que tem impedido você hoje de estar mais próximo de Jesus? De aceitar Jesus, de se batizar, de ser membro da igreja? Será a multidão? Sexto obstáculo. Zaqueu venceu o obstáculo dos murmuradores. Quem são os murmuradores? São aqueles que só servem para nos condenar. São aqueles que chegam aos ouvidos de Jesus para dizer: Jesus, esse Zaqueu, ele é sujo, ele é indigno, ele não pode e não precisa da salvação do Senhor. Mas Zaqueu não se importou com os murmuradores. Zaqueu não se importou. Irmãos, fechem os ouvidos aos murmuradores. Não deixem que os fariseus dos dias de hoje mantenham você longe de Jesus. Muitos talvez estão sendo usados para te afastar de Jesus. Porque se fossem bênção, se fossem de fato enviados por Deus, eles iam aproximar você de Jesus e não te afastar de Deus, da igreja de Jesus. Esses são os murmuradores. Muitos impedimentos surgiram para que Zaqueu não tivesse um encontro com Jesus. Mas aí nós vemos no texto que Jesus estava determinado em salvar Zaqueu. Não era Zaqueu que estava determinado em ver Jesus. No texto nós vemos que Jesus estava determinado a salvar Zaqueu. Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Olha o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Jesus viu Zaqueu primeiro. Assim como Jesus viu Mateus na coletoria, assim como Jesus viu Natanael debaixo da figueira, Jesus vê Zaqueu em cima daquela árvore. A iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus. Sabe o que isso significa? Jesus nos amou primeiro. Jesus sabe quem é você. Ele conhece o seu nome.
Ele chama você pelo seu nome. Jesus conhece o seu passado. Antes dos tempos eternos, Ele já conhecia você. Antes de você nascer, Deus já te amava. E Ele já tinha decidido salvar você. Jesus olhou para Zaqueu primeiro, buscou Zaqueu primeiro, veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava passando por Jericó, não era à toa, era por causa de Zaqueu. Jesus queria ter um encontro com aquele homem, e Zaqueu seria transformado. E Jesus está aqui hoje para salvar você também. Ele conhece você, Ele ama você. Zaqueu naquela árvore era como que um fruto maduro, que Jesus foi ali só colher. Jesus chamou Zaqueu pelo nome, assim como Jesus conhece hoje as suas angústias, Jesus conhece hoje as suas necessidades, Jesus conhece quais são os seus problemas que você tem vivido dentro de casa, Jesus conhece. Nesse mesmo versículo 5, Jesus mostrou para Zaqueu que a salvação era uma questão urgente. Ele disse: desce depressa, é hoje, desce, Zaqueu, é agora, não dá para adiar mais, não dá para ficar esperando para depois, desce depressa. Subir na árvore para Zaqueu até que foi fácil, o duro era descer, porque ele teria que obedecer à palavra de Jesus. Isso já demonstra a obediência ao chamado daquele homem, Jesus. Jesus nunca mais passaria por Jericó. Aquele era o último dia. Talvez Deus tenha dado para você hoje a oportunidade. Hoje é o dia da visitação de Deus à sua vida. Não perca essa oportunidade. Não endureça o seu coração. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Jesus olhou para Zaqueu e disse: desça depressa. Por que ficar esperando para depois? Para depois. Nesse mesmo versículo 5 nós vemos que Jesus não apenas queria ver Zaqueu, Jesus queria ter comunhão com Zaqueu. Ainda hoje Jesus nos surpreende. Jesus surpreendeu Zaqueu. Ele disse o quê? Ele disse: quero ficar na sua casa hoje. Zaqueu, eu quero ficar na sua casa hoje. Irmãos, quando a gente lê os evangelhos, sabe o que a gente aprende? Essa é a única vez que Jesus entra numa casa sem ser convidado. Em todas as outras ocasiões, as pessoas o convidaram. Esta é a única vez que Jesus entrou numa casa onde Ele mesmo se convidou. Eu preciso e quero estar na sua casa. Jesus nunca entrou numa casa sem ser convidado e nem nunca permaneceu sem ser acolhido. Jesus disse: me convém ficar na sua casa. Ou seja, Zaqueu, preciso ficar na sua casa. Estava na agenda de Deus, de Cristo, salvar Zaqueu ali, naquele dia. Isso é prova do amor de Jesus. O prazer de Deus é perdoar os pecados. Aquele homem precisava de salvação. Pense nos filhos de Zaqueu. Não sabemos quanto eles tinham, mas pense aqueles meninos andando na rua e todo mundo falando assim: seu pai é ladrão, o seu pai nos rouba, vocês são ricos porque é do nosso dinheiro. Quanta humilhação, quantas pessoas apontando o dedo, tantas pessoas que tinham em Jericó. Jesus escolheu aquele homem para salvar. Jesus revela que o seu amor é desprovido de preconceitos. A gente é cheio e carregado de preconceitos. A gente acha que a gente pode escolher: essa pessoa precisa da salvação, essa não precisa. Essa pode ser salva, essa não pode. Essa pode estar na igreja, essa não pode. Jesus mostra que nada disso serve para ele. A cidade inteira murmurou porque Jesus estava na casa de um pecador. Olha lá, Jesus só come na casa de rico. Foi lá porque é importante. Vê se vai na casa dos pobres. Você acha que o pessoal não falou isso? Falou. Zaqueu era um grande pecador, mas Jesus já tinha falado que ele é amigo dos pecadores e dos publicanos. Jesus disse que não veio buscar aqueles que se acham justos, os sãos, mas sim os pecadores. Como médico, ele veio curar os que estavam doentes e não os sãos.
Jesus quer transformar a sua vida e o seu lar também. Jesus ofereceu para Zaqueu um glorioso presente da salvação. Versículo 9 e versículo 10. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. A salvação não é obtida pela religião. Jericó era uma cidade cheia de sacerdotes, mas aquele negociante, cobrador de impostos, é quem foi salvo. A salvação não é obtida por uma vida correta. Com certeza tinha muitas pessoas de caráter em Jericó. Jesus pega um homem que não tinha caráter nenhum para mostrar que a salvação é para todos. A salvação não é obtida pelas obras. Jesus, ao olhar o jovem rico, Jesus pediu para ele vender tudo e repartir aos pobres. Aqui com Zaqueu, ele não precisou vender tudo e dar aos pobres. Porque não é por obras, não é por dinheiro. Não é. Sabe o que nós aprendemos? Que quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, com certeza ele viu muitos bens, muitas coisas boas, o do bom e do melhor. Mas ele não encontrou paz, não encontrou alegria. Porque isso quem dá é só Jesus, não é o dinheiro. Aquele homem teve salvação não porque ele dividiu os seus bens, mas porque ele creu em Jesus. Portanto, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa por onde você andou. Agora mesmo, se você se arrepender dos seus pecados, você pode ser salvo. É isso que Jesus mostrou com Zaqueu. A salvação é um presente gratuito de Deus, que Deus oferece a você. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Para terminar, quais são as evidências que Zaqueu se converteu? Quais são as evidências que Zaqueu de fato teve um encontro com Jesus? A primeira está no versículo 6. Então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Primeira coisa, Zaqueu, ao ouvir o chamado de Cristo, obedeceu. Desce depressa, Zaqueu. E ele desceu depressa. Ele obedeceu sem questionar, sem adiar. Ainda no versículo 6, diz que ele desceu com alegria. A alegria em receber a Cristo. Quando Jesus entra em nossa casa, há alegria. Quando Jesus entra em nossa vida, há alegria verdadeira, há festa verdadeira. Jesus não veio para arruinar a sua vida. Não veio para fazer você uma pessoa infeliz, frustrada, não. Jesus veio para que você pudesse, junto com Ele, saborear as riquezas do céu. Você vai encontrar a verdadeira alegria. No versículo 8, nós vemos mais uma evidência de que Zaqueu tinha se convertido. Zaqueu levantou-se naquele momento e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu roubei alguma coisa, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu levanta no meio de Jesus, da sua família, e diz assim: olha, tudo que eu tenho, Senhor, todos os meus bens, a metade eu vou dar para os pobres. E se eu roubei R$1.000 de alguém, eu vou dar 4.000. Irmãos, só um convertido para dizer isso, não é? Você acha que se ele não tinha se convertido, ele ia falar isso? Ele ia fazer isso? Vou dar metade do que eu tenho hoje para os pobres, mostrando que o dinheiro já não era mais o mestre da sua vida. Não estava mais em primeiro lugar. Senhor, se eu roubei 1.000, eu vou devolver 4.000. Ele mostra aqui que ele queria corrigir as faltas do passado. A luz de Jesus clareia tudo que está fora do lugar. A luz de Jesus mostra o que precisa ser corrigido. Zaqueu com certeza desviou muita coisa de gente inocente. Ele pisava nos menos favorecidos, ganhou propina de muita gente, fazia muito cambalacho, adulterava notas fiscais, aceitava notas frias, tudo isso para aumentar a riqueza. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele disse: Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais. Eu quero andar direito. Eu quero corrigir as faltas do passado. Uma pessoa convertida, irmãos, é uma pessoa honesta. E se você vê um crente que não é honesto,
acende uma luz aí, que talvez essa pessoa não deva ser convertida. A pessoa convertida, ela é honesta. Ela quer reparar os erros do passado. Ela quer viver certa. E quando a pessoa encontra Jesus é assim. O idólatra abandona os ídolos. O maldizente abandona os palavrões. O mentiroso deixa para trás a mentira. O viciado abandona as drogas. O ladrão para de roubar e devolve o que não é seu. O feiticeiro vai largar a feitiçaria. A mudança, tem que ter mudança. E Zaqueu mostrou que na vida dele teve essa mudança. Em nenhum momento nós vemos Jesus pedindo ele para fazer isso. Diferente do jovem rico que Jesus pediu. Aqui ele não pediu. Zaqueu mostrou. Zaqueu mostrou. A vida de Zaqueu jamais foi a mesma. E quando Zaqueu demonstrou esse sincero arrependimento, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Jesus quer entrar na sua casa também. Feche os olhos. Abaixe sua cabeça. Jesus está dizendo: eu preciso entrar na sua casa hoje. Jesus precisa conhecer a sua vida. Jesus precisa estar dentro da sua casa. Não deixe Jesus do lado de fora da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos. Como estão as coisas na sua casa? Como estão as coisas na sua vida? Certa vez um pastor foi visitar uma senhora e chegando lá o pastor perguntou para aquela senhora: irmã, Jesus habita nessa casa? E ela ficou sem saber o que responder. O marido chegou de tarde e disse: olha, o pastor veio aqui e perguntou se Jesus habita na nossa casa. E o marido disse: por que você não falou, mulher, que a gente vai na igreja, que a gente dá o dízimo? E ela disse assim: porque não foi isso que ele perguntou. O pastor perguntou se Jesus habita em nossa casa. E eles não tinham resposta, porque Jesus não habitava naquela casa. Como estão as coisas na sua casa? Como estão as coisas com a sua vida? Jesus quer entrar na sua casa. Talvez você tenha alguns obstáculos que você precisa vencer. Talvez você não vai precisar subir numa árvore, mas você vai ter que deixar algumas coisas. Você precisa crer. Você precisa tomar uma decisão. Talvez você já aceitou Jesus, mas ainda não tem demonstrado pelas obras, pela prática que você o aceitou. Oh Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a vencer a todos os obstáculos que possam nos impedir de ter um encontro com o Senhor. Zaqueu venceu esses obstáculos. Mesmo sendo um homem rico, ele reconheceu que ele não era feliz. Mesmo sendo um homem importante, ele reconheceu que ele tinha um vazio dentro dele, que só o Senhor podia preencher. Ele era de pequena estatura, mas isso não impediu. A multidão não impediu. Ele subiu numa figueira brava, sem se importar com o que iam falar dele. Ele queria ver Jesus. E o texto mostra que o Senhor já tinha na agenda do Senhor este dia como dia de salvação para Zaqueu e sua casa. Porque o Senhor chegou ali, e mesmo diante de uma multidão, os olhos do Senhor estavam virados e olhando somente para Zaqueu, e disse: Zaqueu, desce depressa, eu preciso estar na sua casa. E aí nós aprendemos que quando Jesus entra em nossa vida, em nossa casa, há mudanças, há transformações. E aquele homem foi transformado pelo poder do Senhor. Aquele homem que antes roubava, diz agora: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Aquele homem que enriqueceu na custa dos outros, disse: Senhor, se eu peguei 1.000, eu vou dar 4.000. Vou dar 4 vezes mais do que eu peguei das pessoas. Ó Deus, examina o nosso coração nesta noite. O
que tem nos impedido de nos aproximar do Senhor. Quebre isso, Deus. Tire de nós. Quais são as mudanças, ó Pai, que o Senhor quer realizar em nossa vida, em nossa casa? Faça essas mudanças, ó Deus. Realize. Nos ajude, ó Deus. Oramos no nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos louvar o Senhor.